Boa tarde, queridos estudantes da disciplina Metodologias Integradas 1. Eu vim conversar com vocês aqui agora, neste momento, sobre o nosso primeiro roteiro de aprendizagem. Então, eu pedi, na verdade, vocês fizeram uma dinâmica presencial para discutir sobre algumas questões que iria percorrer a nossa disciplina sobre metodologia. E então eu fiz um roteiro em que vocês pudessem participar conceituando algumas questões que ao longo da disciplina vocês voltariam a rever e poderiam ampliar essa discussão. Então, vocês fizeram uma metodologia ativa, que ao longo dessa disciplina vocês estão entendendo o que significa uma metodologia ativa, não é verdade? Então, vocês fizeram uma dinâmica do remador. Com essa dinâmica, nós perguntamos para vocês o que vocês entendiam por didática, por que queriam ser professor, também a expectativa em relação ao curso, não é verdade? Eu coloquei um roteiro aí em que eu ilustrei com fotos do polo de esplanada que as meninas fizeram lá primeiro que vocês. E aí eu usei essas imagens. Depois, desse bloco, do primeiro bloco, a dinâmica do remador, nós fizemos um outro bloco, onde vocês teriam que definir, por meio de cartazes, como é que o que vocês entendiam sobre algumas questões que está presente no meu livro, que vocês todos têm, na página 49, com o texto de Candor, e que vocês estão lendo o texto dela na segunda ação de aprendizagem, que era incorporar questões que emergem da perspectiva pós-moderna, que é didática, hoje deve, Ela deve romper as fronteiras e articular os saberes. A didática hoje deve favorecer os ecossistemas educativos. A didática hoje deve reorganizar a didática escolar, ela deve apostar na diversidade e ela deve revisitar os clássicos. Então, a partir disso aí, eu não vou entrar no conteúdo, porque o conteúdo é colocado no livro que vocês têm acesso, certo? Lá na página 49. Então, diante disso aí, vocês foram convidados a fazer cartazes e depois fazer a discussão em grupo, E o que eu pedi que vocês fizessem a partir dessa leitura? A partir dessa atividade, eu deixei um roteiro que também está disponível no meu livro, para que vocês, a partir da observação que vocês fizeram no seminário, fizessem um relatório. Então, essa é um relatório em forma de observação, de campo. Vocês já estão aprendendo comigo, ao fazerem isso, um procedimento metodológico de pesquisa de campo que tem a ver com metodologia de ensino. Portanto, vocês, ao aprenderem a fazer isso, vão poder usar nas suas diferentes pesquisas que farão adiante, como professor, e no próprio curso. Vocês vão ter adiante, parece que é no 5º período, uma disciplina que chama Metodologias de Ensino, onde vocês vão aprender esses procedimentos. Então, nós já estamos adiantando. Bom, o que eu peço? Que vocês façam a descrição do que aconteceu nesse encontro. Então, de um lado, é uma nota descritiva, com quem são os sujeitos que participaram, como é que foram os diálogos, a descrição do local, o evento, a descrição da atividade, os comportamentos observados. E, em seguida, vocês façam reflexões analíticas, reflexões metodológicas, reflexões dos dilemas e conflitos que surgiram e os esclarecimentos necessários, tá? Este roteiro que eu coloco aí, como eu digo no livro, eu aprendi com uma americana que nos deu um curso aqui sobre metodologia qualitativa. Portanto, ele é um roteiro que vocês poderão usar depois em suas pesquisas escolares ou pesquisas de campo, mestrado, doutorado, especialização, Ele é bastante interessante para ajudar.
Aí eu digo para vocês o seguinte: o que você quer, professora Márcia? O que eu quero é que vocês façam, né, a descrição, a narrativa do que vocês viveram de forma analítica. Ou seja, não é só contar o que aconteceu. Vocês têm que ter capacidade, diante dos conteúdos que leram, do capítulo do livro que eu sugeri, que vocês analisem essa atividade. Então, nós estamos começando aqui agora a pensar um sujeito reflexivo, tá certo? Eu queria sugerir para vocês que na página 64 do meu livro tem uma ajuda para o leitor e escritor de como ele pode fazer uma observação de campo, né? E o que tem que ter. Então, na página 64 do livro e 65, mostra como é que o estudante, ao produzir uma observação de aula, ao analisar fotos, ao participar de uma dinâmica, o que o texto dele tem que ter. Então, a partir deste roteiro, o que a gente diz? Que a produção de um texto, ele requer técnica, né, de escrever, que são as questões formais da escrita, que é necessário também que você entenda esse código. Então, portanto, você precisa rever esse texto para melhorar os erros, né? A outra questão é, para quem você está escrevendo? Então, se você está escrevendo para uma atividade acadêmica, observe a complexidade desse texto, se você está fazendo um texto que contempla o que está sendo pedido, né? Se ele está respondendo a questão. Então, nossa ideia é que você mesmo leia o seu texto e refaça, né? E aí, a gente coloca aí no roteiro, né, que um primeiro momento, que a gente já falou aqui, é essa reconstrução. Um segundo momento, você tenta melhorar esse texto. No terceiro momento, você verifica que se as suas análises estão corretas, se está ok, tá certo? Então, eu sugiro aqui no roteiro que o texto, vocês escolham um formato, né, que vocês querem fazer, que no máximo 4 páginas, não precisa mais que isso para vocês darem conta de dizer o que aconteceu, a não ser que vocês coloquem fotos do que aconteceu, aí o texto vai ficar um pouco maior, isso não tem problema, né? E nós estamos com a música de fundo aqui agora, né? Então é Natal, né? E aí eu sugiro no item 6 do formulário 2 vídeos que vocês podem ver, que tem comentários deste roteiro que eu passei para outras turmas, em outros momentos, em outras atividades, para fazer observação de campo, que ele pode ser usado em várias atividades. Então, eu sugiro que vocês cliquem nesse link e vejam essas videoaulas que pode, para quem estiver confuso, pode ajudar a melhorar, a entender essa atividade, tá certo? Então, portanto, é uma atividade extremamente importante e que, ao longo da disciplina, ela vai conectando a outras questões e que, no final dessa disciplina, vocês vão estar compreendendo e fazendo uma metodologia ativa de aprendizagem, certo? Eu fico por aqui, deixo meu abraço e a gente vai fazer a nossa. Então, antes de terminar, sugiro que vocês leiam, tá? Vocês já deviam ter lido o capítulo, eu acho que é o capítulo 2 mesmo que foi sugerido, mas especialmente na página 64, 65, 66 e 67, onde tem orientações de como escrever um bom texto, tá bom? Eu agradeço e nós ficamos por aqui e vamos gravar a próxima orientação do roteiro 2. Um abraço.